No Tempo do Hidrolitol é um livro de memórias. Na obra, Sérgio Figueira Sarquis resgata casos engraçados e famosos da cidade de Vitória desde a década de 40. A obra propõe ao leitor uma viagem no tempo. Além da escrita suave, várias fotografias ajudam a compor os episódios. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje o programa vai falar de memória, vai conhecer um pouco da própria história da cidade de Vitória. Quem está aqui com a gente é o escritor Sérgio Figueira Sarquis, autor de um livro que traz casos antigos da cidade de Vitória. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado a você. Prazer é todo meu. Bom, nós estamos com o seu livro aqui, se chama No Tempo do Hidrolitol. Falei certo? Certíssimo. Bom, vamos começar por esse título, antes de contar os casos. O que é esse tal do hidrolitol? O hidrolitol era uma bebida gasificada, que naquela época você só tomava através do hidrolitol, não é? Porque não havia água gasosa, né, que hoje a gente toma engarrafada. Então, era uma casa que dispunha desse equipamento, tinha que ter um equipamento, com os pozinhos que eram misturados numa água super gelada e servia, então, um copo de hidrolitol. Aquilo refrescava você, dava uma qualidade melhor de ambiente agradável, porque com o calor principalmente, aquilo refrescava muito. E funcionou a partir de 1940, quer dizer, meado, depois da guerra, até final da década de 60. Não tinha só em Vitória, existia em Niterói, em Porto Alegre. Isso eu estou dizendo porque numa pesquisa que eu fiz, eu descobri que em outros lugares o hidrolitol também foi servido. E o senhor resolveu botar ele no título do livro porque remonta bem essa época. Exatamente. E aí foi um sucesso. Isso eu até por um pouco de coisa minha, mas a grande verdade foi um sucesso em função do título mesmo. Porque o pessoal daquela época que procurou comprar o livro e receber o livro na noite de autógrafo, se remontou exatamente ao hidrolitol. E para coroar toda essa festividade, eu consegui descobrir a fórmula e distribuir hidrolitol na noite do lançamento. Algumas pessoas levaram uma dose pequena para casa e outros tomaram o hidrolitol na noite do autógrafo. Quer dizer, além de lembrar da bebida, quem não conhecia também ficou conhecendo. Eu posso dizer a você que muitos adoraram e muita gente não gostou. Isso é natural, né? Nem pode se agradar a todo mundo. Sérgio, e o livro? Que tipo de memória o senhor buscou para colocar nessa obra? Olha, eu procurei exatamente focalizar histórias que eu conhecia. São histórias que eu recebi de informações de pessoas antigas, dos meus pais, de amigos, principalmente de um amigo do meu pai que também escreveu um livro com o mesmo tema, e histórias que eu vivi. Então, eu juntei tudo isso e fiz essa coletânea do hidrolitol, do tempo do hidrolitol. E o senhor precisou fazer uma escolha, assim, entre o que colocar no livro? Essa história eu não vou colocar porque pode comprometer alguma coisa. Com certeza. Isso eu fiz mesmo, porque tinha história que poderia comprometer. Algumas histórias que são verdadeiras, eu troquei até o nome das pessoas, para não comprometer também, não é? Mas, de um modo geral, eu só botei histórias que poderiam ser contadas. E o senhor entrou, né, na literatura agora com essa obra como escritor. Como é que foi esse desafio, Sérgio, de colocar essas memórias no papel? Eu até tive a oportunidade de conversar com você há pouco. Nos nossos bastidores? Nos nossos bastidores. Eu gostava de contar, né? A emoção de falar, para mim, sempre foi muito prazerosa. Aí as pessoas falavam, por que você não escreve? Eu achava que ao escrever, ela não teria aquele gosto, aquele sabor de quando você fala. Mas aí, um belo dia, resolvi escrever e vi que eu estava escrevendo de uma forma que iria agradar. Porque eu mesmo estava gostando, né? Você está escrevendo, está rindo do que está escrevendo. Eu chamava minha esposa para ela fazer uma crítica, ela também adorava. E aí fui entrando.
Evidentemente, a gente tem os errinhos, né, que são corrigidos pelos os corretores de texto, né, que ajudam muita gente. E o senhor chegou a conversar com alguém para te ajudar a construir essas histórias ou o senhor usou mesmo a sua memória? Quem me ajudou muito foi uma pessoa que eu prezo muito, que é muito amigo meu, que é Cacau Monjardim. Não só eu sou amigo dele, como nós somos vizinhos, né, de casas. Era em frente à minha casa que ele morava na Graciano Neves e eu morava na rua 7 de Setembro. E ele me ajudou, ele inclusive fez a crítica, fez o introito do livro, né? E, enfim, é uma pessoa que me ajudou bastante. O jornalista e escritor também, Também, o Cacau Monjardim. José Carlos Monjardim Cavalcante. Ele fez o prefácio do livro, Fez não é isso, Sérgio? Pois é, e no prefácio ele chama o senhor de Memória Viva da cidade de Vitória. Isso é bondade dele. Foi uma proposta sua mesmo mostrar as características da cidade? Foi sim, foi. Porque está muito esquecida. Para você ter uma ideia, Gabriela, eu por algum período, minha esposa foi professora do Leonardo da Vinci. E como eu gostava de contar as histórias antigas e conhecia alguma coisa de Vitória, da cidade de Vitória, não de pessoas só, da cidade, eu fui convidado pela direção do Leonardo da Vinci para fazer algumas palestras aos estudantes lá. E fiz algumas, não foram poucas não. E, então, nas palestras, eu mostrava Vitória como é hoje e tal. E uma coisa que me chamou muita atenção e me surpreendeu é mostrar para as crianças a Praça Costa Pereira, elas não sabiam onde ficava. O Cine Teatro Glória, elas não conheciam. O Parque Moscoso nem sabia onde é que ficava. Jerônimo Monteiro, muito menos. Por quê? Porque hoje a cidade de Vitória se deslocou para o lado norte, que é a Praia do Canto, Bairro da Penha, Jardim da Penha, Jardim Camburi, nessa região. O centro, praticamente, as pessoas só vão para trabalhar. Quem trabalha no centro, porque agora já está praticamente tudo para o lado de cá. Então, isso me fez exatamente pensar em colocar num livro para ver se as pessoas, as crianças principalmente, possam lá ver que Vitória teve uma época áurea nesse centro que foi abandonado praticamente e que muita gente não sabe nem onde é que fica. E na época o auge mesmo era o centro. Era o centro, a gente não fazia outra coisa a não ser ficar no centro. E, evidentemente, nos fins de semana, ir às praias, que a gente usava, que era a Praia Comprida, que hoje é chamada Praia do Canto, porque era dividida, essa Praia do Canto de hoje, ela era dividida em 4 praias. Era a Praia de Santa Helena, que ficava exatamente na entrada da terceira ponte. Essa era a Praia de Santa Helena. Logo depois, onde tem uma pedra, onde tem o Cauê, logo depois vinha a Praia do Barracão. Em seguida vinha a Praia Comprida. E lá no final, onde está o iate hoje, Iate Clube, era a Praia do Canto. A Praia do Canto era uma praia de 10 metros. Você vê como é que eles poderiam ter batizado para ficar a Praia Comprida, batizaram a Praia do Canto, por falta de informação, entendeu? Então eu acho que Vitória, falta isso, muita informação. Por isso que eu gosto de escrever e contar as histórias. Bom que está registrado agora para todo mundo ver. Exatamente. Agora, Sérgio, conta mais para a gente como era o centro de Vitória nessa época. Olha, o centro de Vitória era bucólico, era gostoso. A gente residia, era todo mundo morando um do lado do outro. Tinha bonde, que era um negócio maravilhoso. Você fazia tudo com o bonde. Até enterro era através do bonde. Tinha um vagão do bonde que carregava o caixão. Você ia ao mercado da Vila Rubim, naquela época tinha 2 mercados, um na Vila Rubim e outro na Capixaba. Tanto num quanto no outro tinha bonde passando. Você tinha um bonde chamado bagageiro, ou taioba, que chamavam. Era um bonde para carregar cesta de verduras, para você não levar nos bancos de assento normal de passageiro, você levava no taioba. Então, era isso. E você tinha uma concentração de pessoas, de conversar. Até o ambiente político da época era feito na rua. Os comícios, que hoje não existe mais, porque a televisão nem deixa isso acontecer, eram feitos na rua, muita gente vendo aqueles oradores. Era maravilhoso. Até mesmo a Assembleia Legislativa, que está aqui agora, né, que antes era lá no centro,
era uma frequência nas sessões da Assembleia muito grande de pessoas para assistir os oradores da época. Hoje não, só quando há algum movimento sindical, alguma coisa, é que dá movimento de assistência. Fora isso, não. Diferente da época. Tinha também uma questão cultural no centro de cinemas? Os cinemas, então, nem se fala, né? Embora nós não tivéssemos muitos cinemas, nós começamos com um cinema, um só, não é? Que era um cinema que ficava, me foge o nome agora, mas ele ficava onde tem o edifício das repartições públicas. Esse cinema pegou fogo, porque ele ficava encostado no mar, inclusive até para apagar os barcos que estavam lá, que jogaram água para apagar. Aí foi feito o Cine Carlos Gomes, que era... o Teatro Carlos Gomes, que era para ser teatro e foi cinema. Muito poucas peças foram encenadas lá até um determinado tempo. Aí fizeram o Glória, e nós tínhamos o Glória e o Carlos Gomes. Tinha um Politeama, que era da mesma empresa, que ficava no Parque Moscoso. Mas era a gente chamava de cinema poeira, porque era um cinema bem rústico, o telhado era de zinco. Então, se você fosse num dia de chuva, você não ouvia nada, porque fazia um barulho danado da chuva no telhado. E custava muito mais barato. Então, eram os 3 cinemas. Aí depois veio o São Luís, depois veio o Vitorinha. Mas isso tudo era sempre prestigiado pela população, principalmente nos dias de mudança de programa. Hoje é o primeiro dia do filme tal. Ficava assim, ó. Eram geralmente 4 ou 5 dias, depois mudava o programa. Era a programação de Vitória, era cinema e também nos fins de semana, bailes nos clubes de Vitória, que era o Clube Vitória, o Saldanha da Gama e o Álvares Cabral, e depois, aqui na praia, o Praia Tênis Clube. Sérgio, quando o senhor conta, a gente fica imaginando, né, como era na época. E hoje a gente sabe que o centro não está mais não é desse jeito. Exatamente. É passagem hoje só. É passagem. Quando se vai lá para cima, né, para Domingos Martins, porque o resto, se você for para o Rio, você nem passa mais por aqui. Você passa pela Terceira Ponte para depois lá pegar a BR-101. Como é que o senhor vê o centro hoje tão diferente da época do senhor? Eu nasci no centro. Naquele tempo a gente nascia em casa, né? Porque era parteira, não era maternidade. Eu nasci no centro, na Rua 7. Vivi aquilo tudo. E até hoje eu vou ao centro para cortar cabelo, para fazer outras coisas, para continuar aquela minha visita permanente. Eu fico realmente muito triste. Eu vejo coisas abandonadas, muitas casas fechadas, muitas lojas fechadas. Embora se tenha ainda uma ideia e alguma coisa está sendo revigorada, a Rua 7 mesmo tem sido, nos sábados, um movimento grande de bares. Agora estão fazendo um negocinho ao ar livre e tal. Eu acho lindo isso, porém as coisas não vão por muito tempo. Com pouco tempo acaba tudo. Esse é o grande problema. Talvez pela insegurança. Eu acredito que seja isso, talvez pela insegurança. Eu ia destacar justamente isso, que tem a questão da segurança também, né? Exatamente. Sérgio, o seu livro é de memórias e é claro que a gente vai querer ouvir histórias, Tudo né? bem. Mas o programa vai fazer um breve intervalo e aí o senhor conta tudo pra gente. Tudo bem. Tá bom? Ok. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas você já viu que vem muita história por aí. Não saia daí. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje falando sobre memórias do Centro de Vitória. O escritor Sérgio Figueira Sarquis está aqui com a gente, já conversamos um pouco, né, Sérgio? É isso mesmo. Ele que é autor do livro No Tempo do Hidrolitol, um livro que traz memórias, né, do Centro de Vitória e da cidade. Exatamente. Sérgio, a gente não pode deixar o senhor sair daqui sem contar a história pra gente. Então vocês querem que eu conte uma história do livro? Do livro. O que você pode aí adiantar para os nossos telespectadores? Bom, tem uma história que eu gostaria de contar, porque ela trata de um político da época, muito conhecido, que foi o vereador Marinho Del Maestro. Ele era uma pessoa muito agradável, eficiente em todos os sentidos. Marinho era uma pessoa maravilhosa. Tanto é que ele foi reeleito vereador várias vezes. E aí, só para fazer um parêntese em relação a Marinho.
Acontecia nessa época, isso foi década de 60, muitas gincanas. Não sei se você sabe o que é gincana, né? Em que as tarefas são dadas e as pessoas vão cumprir tarefas. E quem conseguir cumprir em menor tempo, em primeiro lugar, vai ganhar o prêmio correspondente. Uma competição. É uma competição. Só que essa gincana, ela era feita de automóvel. A pessoa, quer dizer, era um casal de automóvel que recebia pelo rádio do carro, através de uma emissora qualquer, as tarefas. Olha, você tem que ir agora correndo lá na Praia da Costa encontrar uma chave na areia. Aí todo mundo começava a cavucar até achar a chave e tal. E era permitido também que cada casal concorrente tivesse um grupo de pessoas também de carro para ajudar, ok? E eu estava com uma pessoa do carro ajudando quando saiu a tarefa. Quem conseguir encontrar o urubu morto ou vivo deverá trazê-lo para a emissora para ganhar o prêmio correspondente. Eu era, na época, secretário da Faculdade de Medicina, lá em Maruípe. E integrado à faculdade tinha o Hospital das Clínicas, que eu também administrava. Nos fundos do hospital tinha um lugar que era Urubulândia, né? Falei, eu vou lá para pegar um urubu ali, que é mais fácil. Eu tinha um amigo que era policial. Eu digo, você me empresta seu revólver, eu vou tentar matar o urubu. Você vê, isso não existe hoje. Eu estaria preso hoje se eu tivesse feito isso. Ou se eu tivesse até matado o urubu. Muito bem, aí eu descarreguei o revólver todo e não matei o urubu. Falei, puxa vida, que bicho danado disso. Como é que eu vou pegar um urubu vivo a essa altura? Aí saiu uma informação pelo rádio. Olha, o vereador Marinho Del Maestro informa que tem um urubu vivo guardado na casa dele. A casa dele era no Horto. O Horto é aquele conjunto de casas que tem ali na Avenida Vitória. Eu estava do lado, praticamente, porque eu estava em Maruípe, é pertinho. Falei, puxa, vou lá, saí correndo, parei o carro em frente da casa dele, que eu conhecia. Cadê o urubu? Quando eu entrei, cadê o urubu? Vem uma senhora com uma vassoura na mão. O urubu é o senhor, seu filho disso, seu filho daquilo. Era a mulher de Marinho, que ele estava em briga judicial. E ele faltou dizer que tinha urubu, que era ela que estava dentro de casa. A esposa dele. A esposa dele, ó. Eu entrei no carro, fui embora e não participei mais da gincana. Antes que sobrasse para o senhor, senhor, antes que sobrasse, né? para mim. As outras histórias, o senhor também participou delas? Muitas todas? delas. O maior índice de participação minha nas histórias que eu conto é meu. Mas tem histórias que eu ouvi, que eu estou contando, que eu ouvi de outras pessoas, por ter ouvido de outras pessoas. E essas histórias eram famosas na época? Muito famosas. Eram histórias que ficaram que a gente contava famosas. Toda hora, porque é aquilo que eu te falei no início, né? Vitória era o centro e a gente se concentrava em praças para conversar. E nessas concentrações nossas, a gente falava sobre essas histórias, quando não via uma nova. E tinha as histórias que falavam tanto que a pessoa dizia, essa é velha. É igual negócio de trocar figurinha, essa figurinha é velha, não quero não. Eu tenho uma nova, troco por duas velhas, aquelas histórias, né? E todas essas histórias são verdade, Sérgio? Porque as Olha, que você de um modo geral são, mas tem histórias que me contaram que eu não posso atestar a veracidade delas. Eu ia falar justamente isso, porque aqui o senhor participou, o senhor estava lá. Exatamente. Agora, as que o senhor ouviu... Exatamente. Aí pode não ser. Pode não ser verdade. Que eu acredito que não seja também. Mas está valendo para mostrar como era na época. Exatamente. O que não existe hoje, isso. Esse tipo de brincadeira. Tinha muita invencionice, claro, mas era tudo em forma de brincadeira, entendeu? Hoje não existe isso. Fazia parte do cenário também. Fazia parte do cenário. O que o senhor tem mais saudade daquela época, Sérgio? Da minha idade. Do vigor, não é? É isso mesmo, a gente tem. Eu acho que qualquer pessoa tem isso. Eu tenho saudade de Vitória mesmo, daquele tempo. Mas eu gosto muito de Vitória de hoje. Adoro a Vitória de hoje. Mesmo não tendo essa ambientação... Mesmo não tendo essa ambientação, a gente se adapta, né? Você hoje, a televisão ocupa muito espaço na sua vida, isso é verdade. Eu esqueci até de falar que naquela época, além de tudo aquilo que eu falei, de você se reunir, de você ter clube, de ter cinema, ter uma série de coisas, você tinha um negócio chamado serenata, que a gente saía, ia de casa em casa com pessoas que cantavam muito bem, fazendo uma serenata para a beldade da época, né?
que, para poder agradecer, era obrigada a abrir a janela e olhar e balançar a cabeça. Então, a gente ficava, então, feliz com isso. Então, isso não é coisa de filme, não. Existiu Não, é mesmo. verdade, verdade mesmo. E artistas de fora que vinham a Vitória para fazer algum show, às vezes eles ficavam aqui por mais tempo. E a gente pegava essas pessoas para fazer. Seu amigo aqui que você está vendo, fez serenata com o Silvio Caldas. Você imagina, Silvio Caldas foi um cantor famoso da época. Que legal. E, Sérgio, o livro também tem muitas fotos, né? Eu Tem. queria falar um pouquinho sobre isso. Foi intenção de colocar as fotos para que os leitores que não são dessa época conseguissem ver melhor esse cenário todo? Sim, claro que sim. Eu fiz essa questão exatamente para mostrar como é que era a Vitória antigamente, como é hoje. E tem muitas fotos da minha família, que eu também quis mostrar que eram os meus pais, meus avós, paterno e materno, né? Isso é importante. E o senhor chegou a utilizar foto de outras fontes, que não o seu arquivo pessoal? Sim, por exemplo, a foto da capa é de Paulo Bonino, não é? Algumas fotos de dentro são de Antônio Carlos, aqui da Assembleia, que nos cedeu gratuitamente e trabalhou, inclusive, nessas fotos. E de outras pessoas, até mesmo de pesquisa na internet, eu consegui. Então, Sérgio, a gente pode dizer que, apesar de ser um livro das memórias do senhor, teve um processo de pesquisa também? Claro, no teve fundo. um processo. Como é que foi esse profundo. processo? Bom, eu tinha alguns livros já, né, que eu iria já utilizar para falar, Renato Pacheco, Dário Derenze, que foi, vamos dizer assim, a pessoa que me deu uma orientação básica para isso, e Elmo Elton, né, que fala sobre figuras populares de Vitória, e o resto da pesquisa da internet é você pesquisar a época, principalmente na guerra, não é? Porque a história do hidrolitol que eu conto, né, é que tudo começou exatamente por causa do torpedeamento de navios na costa da Bahia, no qual um deles morreu, o Adão Benezar, que deu nome a essa casa que vendia o hidrolitol. É até interessante, se eu tiver tempo para contar, eu conto. À vontade. O hidrolitol começou da seguinte forma. Havia uma panificadora ali na Jerônimo Monteiro que era de propriedade de descendentes de italianos. E no meio dela, era muito grande, no meio dela havia uma charutaria de cigarros, charutos e alguma coisa, isqueiros e tal, que pertencia à família Benezar. A guerra estava ainda em franco início na Alemanha, na Europa, e 42, 41 mais ou menos, o Brasil não tinha entrado na guerra. E havia um movimento para que o Brasil entrasse e o governo, que era de Getúlio Vargas, não queria entrar. Aí começaram os torpedeamentos de navios na costa brasileira, na costa norte brasileira. E muitos morreram e havia a confirmação de que tinha sido torpedeado por submarinos alemães. Até que um navio que estava indo levar um professor de educação física por um congresso em Recife, chamado Adão Benezar, foi torpedeado e o Adão Benezar morreu. Aí foi um movimento aqui em Vitória muito grande, em que esse momento se denominou quebra-quebra. Aí saíram todas as pessoas, os moradores de Vitória, mas era uma turba muito grande, quebrando todos os estabelecimentos de descendentes de alemão e italiano. Então, entre muitos italianos e alemães, eles quebraram a confeitaria dos Balbi, que eram os descendentes de italianos, e, sem querer, quebraram a charutaria dos Benezar. O que aconteceu? No dia seguinte, eles caíram em si. Toda a população. Puxa, nós fizemos uma besteira do tamanho do bonde. Quebramos aqueles que nós estávamos querendo defender, porque tinha morrido, que é o nosso herói e tal. Aí houve uma cotização por toda a população de Vitória para pagar esse prejuízo e comprar uma loja na Jerônimo Monteiro, onde o hidrolitol foi instalado. Inicialmente como charutaria e em seguida vendendo hidrolitol, cafezinho e outras coisas mais. Que é essa marquinha aqui essa aqui da marquinha foto. Aqui na capa, exatamente. Ficava nesse... Ficava nesse local. E tem ainda uma outra curiosidade dessa foto da capa. Qual é?
que o senhor... Ah, sim. É igual aquela história que havia, né? Que eu não sei ainda se existe essa revista, Aonde Está o Wally, né? Eu estou na capa. A capa também tem que ser considerada aqui a capa da frente e do verso. Do de verso. Trás, não é? Se alguém quiser me procurar, vai me achar. E o eu pessoal não posei para ela, não, que a capa foi feita aleatoriamente. Então não houve nada nesse sentido. Essa foto da capa não é do senhor, ou é do senhor? Não, era de Paulo Bonino. O senhor conseguiu aí nas suas Consegui, pesquisas? Ele me cedeu gratuitamente também. Ele é uma pessoa admirável, Paulo, né? O senhor já conhecia essa foto? Já sabia que o senhor estava nessa Eu foto? conheci, eu sabia porque essa foto fez parte do encarte da Gazeta, dos 80 anos da Gazeta, que ela publicou um livro a respeito de Vitória também, de Cachoeiro, de outros municípios de Vitória. E eu então fui olhar, me vi logo. Eu sou meio fácil para achar essas coisas e me achei. Sérgio, nosso programa está chegando ao fim, mas escritor é assim, quando lança um livro e vem aqui, a gente já pergunta do próximo, né? Tem memórias ainda para um segundo livro? Tem até 3, talvez. E vamos ver. Talvez eu venha a escrever mais alguma coisa. Quem sabe, né? Quem sabe? A gente torce para Exatamente. isso e já deixa as portas do programa Um Dedo de Prosa abertas para o senhor retornar com novidades. Muito obrigado a você. Foi um prazer muito grande estar aqui. E só para deixar um recadinho para o pessoal de casa, onde é que está vendendo o livro? Ele está sendo vendido hoje na Associação dos Aposentados da Universidade Federal do Espírito Santo. Fica em cima do Cine Metrópolis, lá na universidade, um lugar fácil de encontrar. Não existe outra associação, só a Associação de Funcionários Aposentados da Universidade. ASAUFES é o nome. Em cima do Cine Metrópolis. Em cima do Cine Metrópolis. Não tem erro. Não tem erro. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigado a você, foi um grande prazer. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.s@gmail.com. Obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.